Salve, salve, garotada que está sempre ligadinha aqui no Educa Belém. Eu não sei se vocês lembram, caso não lembram, eu sou o professor Leandro Araújo e esse rapazinho aqui é o Jonathan. E como eu sempre digo para vocês, nós dois estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho de conhecimento relacionado à disciplina de língua portuguesa. Bom, ficamos um tempinho distantes, eu sei. Alguns de vocês já até voltaram para a rotina escolar, né? Já puderam matar aquela saudade de todos os professores e colegas e tudo mais. Nós estamos muito felizes em saber que podemos voltar aos poucos, com toda a segurança, é claro, para a nossa rotina normal que vivíamos antes da pandemia, não é verdade? E eu imagino que vocês estejam agora um pouco curiosos para saber quais são os assuntos que nós estudaremos hoje. Estão ou não estão? Se estão, siga aqui no cabeçalho junto comigo para a gente conhecer o que a gente vai estudar hoje. Bora lá! Então, galerinha, para vocês que estão acompanhando as nossas aulas, essa é a número 6 do segundo semestre de 2020, tá certo? A disciplina, claro, de língua portuguesa. Os assuntos de hoje são poemas visuais e dígrafos. Anote o nome da sua escola, o meu nome, professor Leandro Araújo, o nome do seu professor, da sua turma e da sua escola, tá bom? Claro, o seu nome completo e a data em que você está assistindo a essa aula. É muito importante também que vocês conheçam os objetivos da aula de hoje. Vamos a eles? O primeiro objetivo é analisar o efeito promovido pela disposição do poema visual aplicada no papel. O segundo é observar os recursos gráficos para entender a relação entre texto e ilustração. E o terceiro é identificar palavras com dígrafos. Atenção, colegas professores, as habilidades da BNCC que serão desenvolvidas na aula de hoje são essas que você está vendo aí na tela. Então, gente, como o próprio nome diz, poemas visuais são produções literárias em que as imagens, as formas, ou seja, os desenhos ou tudo aquilo que é possível ser captado por nossa visão ganha forma, ganha destaque no papel. Quando a gente pensa em poesia, é comum que a gente costume logo imaginar aquele texto todo perfeitinho, todo direitinho no papel, não é verdade? De fato, esse é um estilo poético, mas não é o único que existe. Isso inclusive porque o principal intuito da poesia é fazer com que a expressão humana seja revelada, tá? Por isso, independe mesmo do formato em que essa poesia é apresentada. Alguns poemas visuais, inclusive, usam de recursos não formais para representar diversas situações da nossa sociedade. Alguns, por exemplo, usam de recursos como a sonoridade, os movimentos e até a linguagem não verbal, ou seja, um poema sem palavras. Difícil entender, né? Mas existe sim. E por isso, esses poemas não têm uma forma, não têm um conteúdo fixo. É o próprio autor que define que tipo de recurso ele vai utilizar para fazer a poesia dele. Eu sei que alguns de vocês que ainda não conheçam esse tipo de poema, talvez estejam com certas dúvidas com relação a ele. Mas fiquem tranquilos, fiquem calmos, que daqui a pouco eu trarei 3 poesias visuais para vocês. E aí vocês vão poder conhecer essas poesias e certamente conseguirão compreender tudo que eu falei até aqui. Beleza? Mas antes disso, no entanto, bora conhecer um pouco sobre a origem histórica desse estilo poético? Bora lá, me acompanhem aqui! O poema visual trabalha com o conceito de harmonia entre conteúdo e forma. A linguagem verbal e a não verbal coexistem e se sobrepõem para construir os sentidos do poema. A origem da exploração da visualidade na arte poética remonta à Antiguidade e à Idade Média. A poesia visual moderna, porém, nasceu de uma nova concepção dos elementos significantes da língua, cultivada sobretudo pelo poeta francês Mallarmé e sistematizadas pelas vanguardas literárias do início do século XX, que exploravam o potencial gráfico de obras poéticas verbais. Galerinha, alguns termos provavelmente devem ter confundido vocês, mas não se preocupem, vamos conhecê-los aqui. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Bom, linguagem verbal é quando nos expressamos por meio de palavras escritas ou faladas. E linguagem não verbal é quando, no lugar de palavras escritas ou faladas, usamos signos visuais como gestos, posturas, placas e tantos outros por aí.
Outros termos também são muito mais utilizados na disciplina de História, e com a licença do professor Leno, eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre Antiguidade, Idade Média e Moderna. Vamos lá, Antiguidade. A Antiguidade foi o período na história da humanidade em que surgiram os primeiros povos civilizados, também chamada de Idade Antiga. Essa época se refere desde o momento de descoberta e uso da escrita até o declínio do Império Romano Ocidental em 476 d.C., lembrando que DC significa depois do nascimento de Jesus Cristo, tá certo? E a Idade Média? A Idade Média foi um período longo da história europeia. Começou após a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e terminou com a conquista de Constantinopla, capital do Império Bizantino, pelos turcos otomanos em 1453. Já o termo Idade Moderna foi uma das formas encontradas pelos historiadores para se dividir a história da humanidade. Inicia com a queda do Império Bizantino e a tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, em 1453. Seu recorte final está delimitado com a Revolução Francesa, em 1789. Depois desse breve levantamento histórico a respeito dos poemas visuais, é preciso que a gente fique atento para o seguinte detalhe. A principal função de um poema é causar emoção no leitor. Não é essa emoção que provoca o choro, não. Pode até ser que alguns leitores chorem com alguns poemas, mas na verdade essa emoção é a emoção que causa o maior envolvimento entre a poesia e o leitor, beleza? Por isso mesmo, a leitura de um poema deve ser sempre uma leitura muito prazerosa. Além disso, gente, é importante também que a gente perceba, ou que a gente lembre, que as principais características estruturais dos poemas são os versos, as estrofes, os ritmos e as rimas. Lembramos também que não necessariamente esses 4 elementos devem estar presentes dentro de um único poema, tá certo? Então, para que a gente possa começar a perceber mais ou menos sobre o que eu estou falando, eu vou trazer para vocês aqui a leitura de um poema igual esse que a gente já está acostumado a ler, tá bom? E aí a gente já vai ter uma comparação, uma base de comparação para poder daqui a pouco ver o que é um poema e o que é um poema visual. Beleza? Me acompanhe aqui na leitura, vamos lá. Eu sou a hora, mover até que me movo, mas demora. Eu, um minuto, estou no entre-lugar, não preciso correr, nem me arrastar. Eu sou o segundo, ando mais rápido que todo mundo. De Adriano Bitarange Neto, poesia dos pés à cabeça. Bom, garotada, feita essa pequena lembrança, agora vamos, enfim, ter o nosso primeiro contato com um poema visual. Saibam que a leitura de um poema exige muito do leitor, que ele tenha a capacidade de perceber também os desenhos formados pela disposição das palavras no papel. Mas chega de mistério, vamos conhecer o poema visual. Ah, lembrei de uma coisa, preste atenção aqui, ó. Eu vou passar para vocês o poema, mas eu vou ficar em silêncio aqui e vocês fiquem em silêncio aí. Apenas observem e durante o slide a gente vai voltar a conversar, beleza? Vamos lá! E aí, galera, fizeram a leitura? Bom, se não deu para fazer direitinho aí, me acompanhe aqui um pouquinho. Eu sou a hora, mover até que me movo, mas demora. Eu sou o minuto, estou no entre-lugar, não preciso correr nem me arrastar. Eu sou o segundo, ando mais rápido que todo mundo. De Adriano Bitarange, como falei ainda há pouco. Bom, galera, como vocês puderam ver, poema visual é uma expressão poética não formal que valoriza os efeitos visuais, ou seja, prioriza a formação de imagens. Essas imagens completam o sentido do poema e causam maior ar de expressão, podendo ser combinadas com outras linguagens artísticas. E aí, criançada, conseguiram perceber a diferença entre um poema e um poema visual? Muito tranquilo, não é verdade? Mas olha só, notem que a forma do poema, o desenho, é muito importante para que a gente possa compreender o significado total da poesia. Inclusive, nesse poema que a gente acabou de ver, não sei se vocês perceberam, mas os ponteiros, o tamanho das letras dos ponteiros vai diminuindo de acordo com a velocidade que cada um deles tem dentro do relógio. Perceberam? Olha só, agora vamos analisar outros 2 poemas, como eu acabei de prometer para vocês.
Pois é, vamos seguir a mesma linha, beleza? Eu vou ler o poema da forma normal que a gente está acostumado e daqui a pouco, e logo em seguida, a gente vai fazer a leitura do poema visual, beleza? Me acompanhe aqui novamente na telinha, bora lá! Vamos lá, esse é o poema na estrutura formal. Simbora aqui. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Agora a gente vai ler esse mesmo poema já na estrutura não formal, tá bom? Bora lá! Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? De Fábio Seixus, poema Xícara. Vamos ao terceiro poema, primeiramente na estrutura formal. Vamos lá. Carretel. Linha, 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 linha. Carretel. Desenrola a linha. Desalinha. Sobe e mergulha, seguindo a agulha. E agora vamos ler esse mesmo poema na estrutura não formal, ou seja, no poema visual. Bora lá. Carretel. Linha, 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 linha. Carretel. Desenrola a linha. Desalinha. Sobe e mergulha, seguindo a agulha. Gastão de Brecht. Poema Carretel. Bom, vocês já sabem, né? Depois do texto, chega a hora de nós pensarmos rápido. Chegou a hora da gente exercitar esse cérebro aí. Bora ver como é que tá esse nível de atenção de vocês? Simbora aqui comigo. Bora pensar rápido. Que partes do relógio o poeta usou para escrever o poema? Tempo para você. Muito bem, foram os ponteiros, não foi? Vamos lá para a segunda pergunta. No poema 1, que horas o primeiro verso estava marcando? Tempo para você. Muito bem, eram 10 horas, né? Vamos para a terceira pergunta. No poema 2, qual sinal de pontuação representava a alça da xícara? Tempo para você. Muito bem, era um ponto de interrogação, na verdade? Bora lá para a quarta pergunta. Ainda sobre o poema 2, por onde o café vinha descendo? Tempo para você. Muito bem, pelo bule reluzente. Você lembra disso, né? Vamos para a quinta pergunta, agora sobre o poema 3. As palavras formaram a imagem de que objeto? Tempo para você. Muito bem, era um carretel, né? Observa aí a semelhança. Vamos à última pergunta. Ainda sobre o poema 3. A palavra mergulha rimou com tempo. Muito bem, a palavra mergulha rimou com agulha. E aí, galerinha? Conseguiram pensar bem rápido? Eu espero que sim. Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou provocar em vocês uma pequena reflexão. Eu vou lançar 3 perguntas a respeito desses 3 poemas que nós acabamos de ver. E aí vocês vão ficar pensando durante a aula. E lá no finalzinho eu volto para comentar um pouco sobre elas, um pouco com vocês sobre essas 3 questões. Bora lá, me acompanhem aqui. Primeira reflexão. Seria possível entender o sentido dos poemas apenas ouvindo? Segunda reflexão. Há números no poema 1? Observe aí embaixo. E terceira reflexão. Há rimas nos poemas? Pronto, galerinha. O desafio foi lançado e agora é com vocês. Lá no final da aula eu volto essas 3 questões para nós conversarmos um pouco mais, tá bom? Mas agora vem aqui comigo, preste atenção. Eu sempre costumo dizer para as minhas turmas que uma das melhores maneiras de nós aprendermos mais sobre diversos assuntos é sempre ter uma boa conversa. Eu sei que a gente não pode conversar diretamente aqui, né? Infelizmente ainda não, mas eu queria ter uma conversa com vocês, eu aqui e vocês aí, tá bom? Tentem responder as perguntas que eu vou fazer relacionadas a esse assunto que a gente acabou de ver, tentem interagir comigo para ver se a gente pode melhorar aquilo que a gente está aprendendo agora. Bora lá, me acompanhe aqui. O que os 3 poemas têm em comum? Analisa aí, vou dar um tempinho para você.
Muito bem. Os três são poemas visuais, né? Vocês viram isso durante a aula. E por isso, por ser um poema visual, eles formam contornos ou partes de objetos. O primeiro é um relógio, o segundo uma xícara e o terceiro é um carretel. Vamos a uma outra pergunta aqui, ó. No poema 1, cada ponteiro cumpre sua função? Qual é? Analisa a imagem aí para depois você responder. Muito bem, né? Cada ponteiro realiza a função de marcar as horas, os minutos e os segundos no relógio. Vamos a mais uma pergunta? No poema 2, o que reforça a ideia do café quente? Pensa aí um pouquinho. Pronto, acabou o tempo. Olha só, alguns versos do poema na página desenham a fumaça que sai do café. Faça a comparação aí. Não parece muito mesmo com uma xícara de café bem quente e a fumaça saindo? Pois é, vamos lá para a quarta pergunta. No poema 3, observe as cores, o tipo de letra e a disposição das palavras. O carretel de linha está cheio ou vazio? Analisa aí. Pronto, olha só, o carretel está cheio pelo fato de os versos repetirem a palavra linha e também pela cor vermelha dos versos que a representam. O carretel está com muita linha, ou seja, está cheio. Vamos a mais uma pergunta? Qual é a imagem que o poema 2 forma? Ah, essa tá fácil, mas analisa aí com calma. Bom, forma a imagem de uma xícara cheia de café quente, soltando até fumaça, não é verdade? Vamos a mais uma pergunta aqui, rapidinho. O que o poeta fez para dar essa forma ao poema? Ficou um pouquinho mais difícil, mas pensa aí. Bom, olha só, ele escreveu os versos do poema de modo que as palavras formassem um contorno da xícara e a fumaça do café quente. Você pode observar aí, ficou perfeito, não foi? Vamos a mais uma pergunta? Releia os versos do poema 2 e relacione-os ao desenho que eles representam no poema. Bora lá! Na tarde fria de julho, voa o cheiro e o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me mergulho já em prosa, existe coisa mais gostosa. Vamos lá, pensa um pouquinho aí e faça a relação. Muito fácil, né? Olha só, na tarde fria de julho, voa o cheiro e o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Ele tá falando da fumaça, né? Com toda certeza. E já no outro verso, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Ora, pois, ele tá falando da xícara de café, não é verdade? Vamos lá, a nossa última conversinha aqui, olha só. Leia as afirmações abaixo e depois assinale V para verdadeiro e F para falso. Ah, isso é muito fácil. Bora aqui comigo, bora lá. Os três poemas são visuais. Os três poemas apresentam versos e rima. Os três poemas falam sobre o objeto do cotidiano. E os três poemas apresentam apenas imagem. Analisa aí, depois vem a resposta. Pronto, essas são as respostas, tá bom? V, V, V e F, tá certo? Bom, galerinha, eu imagino que vocês perceberam, houve um erro de edição lá, né? E tava só os três poemas, mas na verdade a escrita correta são os três poemas. Peço perdão pelo erro. Mas voltando aqui, foi uma conversa tranquila? Conseguiram interagir bacana comigo? Eu espero que sim. Agora vamos fazer o seguinte, bora voltar para aquela reflexão que eu sugeri a vocês lá no meio da aula. Bora voltar, acompanhem aqui e vejam se vocês pensaram junto comigo. Bora lá! A primeira reflexão foi: seria possível entender o sentido dos poemas apenas ouvindo? Não, né? Olha só por quê. No poema visual, o formato como as palavras são escritas, a forma como as partes que o constituem estão distribuídas e a disposição de todos esses elementos na página compõem o significado do texto, tá certo? Bom, vamos à segunda reflexão.
Há números no poema 1? Sim, né? Há algarismo romano para marcar as horas. Vejam só comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo? Esses são os números representados pelo algarismo romano. Vamos à terceira reflexão aqui, ó. Há rimas dos poemas? Sim, há muitas rimas. Vamos ver quais são? Bom, no poema 1 eu tenho hora, rima com demora. Entre lugar, rima com arrastar. E segundo, que rimou com mundo. No poema 2, nós temos julho, barulho, quente, reluzente, prosa, gostosa. E no poema 3 nós temos linha, que rima com desalinha, e mergulha, que rima com agulha. Beleza, galera? Bom, galera, como vocês viram, agora chegou a hora de nós estudarmos gramática da língua portuguesa. Mas, dessa vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa em nossos estudos, vou deixar esse assunto para a próxima semana, tá bom? Porque eu preciso fazer, merecidamente, uma pequena homenagem aos professores, aos meus colegas professores. Eu sei que essa homenagem veio um pouquinho atrasada, o dia 15 de outubro foi na quinta-feira passada, mas eu não poderia deixar de fora, deixar perder essa oportunidade de homenagear os meus colegas. Assistam o vídeo, depois eu volto a conversar com vocês, beleza? Venham aqui comigo. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão. Armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo. Que possa lhe causar dor, por isso tenho dito. Tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem essa nação. Ah, se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça. Lhe dando real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui sem valor, mesmo triste e muito aflito. Tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro. Um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança. Um adulto sonhador, e esse cordel foi escrito. Porque ainda acredito na força do professor. Às vezes, pego-me pensando o quão indiferente eu fui com muitos professores que passaram em minha vida. Quantas coisas deixei de falar? Quantos obrigados eu deixei de dizer? Não me culpo tanto por isso. Não me culpo porque, certamente, fui ensinado a ver os professores do mesmo modo que nossa sociedade os vê, sem valor. Hoje eu tento, sendo professor por uma grande insistência divina, eu não queria isso para mim. Hoje eu tento colocar-me no lugar de meus alunos e dizer a mim, como se estivesse dizendo a todos os meus professores: professor, hoje eu acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi e percebi você fazendo a mim sem que eu mereça, mas mesmo assim dando-me o melhor. Professor, você é o humano amor de Deus que acalma as tempestades em minha vida, que silencia os trovões. É o ser que faz brilhar o sol
e me aquece depois da chuva ter me encharcado. Ah, professor, eu te agradeço. Eu só te agradeço, professor. Eu te agradeço por toda a vida que me deu. Eu te agradeço, professor, por todo o amor que ofereceu sem que eu mesmo merecesse. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu. Eu te agradeço, professor, por me fazer feliz, por me fazer viver. Hoje eu também sou professor e sei que poderíamos ter escolhido uma de várias outras profissões e alcançaríamos o sucesso e estabilidade financeira e, quiçá, reconhecimento social. Vi muitos colegas de faculdade formando-se em educação e em outra profissão. E hoje os vejo exercendo a arte de educar. Paro para pensar no porquê da escolha e sempre a resposta que encontro é: ser professor é manter sempre viva a possibilidade de vida. Não a vida da carne, mas a vida da alma. Talvez seja a única ou uma das poucas profissões que sobrevive de um ciclo eterno de troca, de busca, de possibilidades. Nunca se chegará ao topo. Sempre haverá uma busca a mais, uma necessidade a mais, um sonho a mais. Um ciclo que se entrega, que se renova a cada ser humano, que nos chama de professor. As frustrações e cansaços são renovados no momento em que o aluno chega com a resposta antes de nós. Isso porque plantamos nele não o conhecimento, mas a vontade de conhecer, de ser pessoa, de ser alguém. Professor, não somos professores por dinheiro, por reconhecimento, embora isso seja muito importante, e muito menos por sossego. Somos educadores porque, acima de tudo, temos a necessidade de sentirmos o pulsar de nossas vidas em cada alegria de ver uma criança, um jovem, um adulto, escrevendo o nome pela primeira vez, descobrindo o mundo, libertando-se, como diria Paulo Freire. Não ganhamos e não ganharemos rios de dinheiro, de tranquilidade, de reconhecimentos, e não há muitas outras coisas. Tenho certeza, no entanto, que ganharemos vida renovada a cada dia. E é por isso que, mesmo podendo ser ou ter qualquer outra profissão, eu escolhi a sua profissão. Talvez por gratidão a você, eu escolhi a educação. Escolhi ser professor, escolhi ter vida. Parabéns a todos nós professores, que por amor, e somente por amor, somos o que somos e não abrimos mão. Feliz Dia dos Professores! Bom, garotada, é isso. Esse é um vídeo que eu passei no ano passado em homenagem aos professores e alunos lá da minha escola, Madalena Travassos. Mas esses alunos poderiam ser vocês e esses também poderiam ser os professores de vocês. Não esqueçam, valorizem seus professores. Pais, mães, respeitem e deem mais valor ao professor, tá bom? Professores, parabéns a nós. Jonathan, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela parceria. E no mais é só isso. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!